Boa noite a todos. Me confirmem se vocês já estão vendo minha tela. Eu compartilhei agora. Sim. Sim. Ótimo, obrigada. Sim, Então, aí, como eu falei para vocês, nossa segunda unidade a gente tem como avaliação, tá? Que é o nosso plano de ensino. O projeto acústico mais memorial descritivo. Esse projeto ele vai valer 7 pontos. Ele é um trabalho que ele vai ser embasado na parte teórica que eu vou ensinar para vocês hoje, certo? Que é o de condicionamento acústico. E a outra parte da nota da segunda unidade seria a apresentação do projeto integrado, que na verdade é o produto que vocês vão apresentar voltado, né, para o conforto acústico na Expo Arte, certo? E aí ele tem um valor um pouco menor, valendo 3 pontos, e ele vai ser embasado na questão do isolamento acústico, tá? E esse isolamento a gente vai fazer embasado na aplicação da norma de desempenho, tá? Um dos itens da norma de desempenho. Quem lembra dessa formulazinha aqui da isolamento acústico? Aquela filha, né? Tô vendo na hora, só tem duas. Tirar Prudente, tem Drogazil. Thales, desliguei o microfone um minutinho. Já passaram já. Para que Pronto. ligar, não? Vamos lá. Quem lembra dessa formulazinha aqui, gente, de isolamento acústico? Lembro, professora, Seria do feita último a exercício. transmissão, exatamente. A gente pode fazer com base na espessura do material, na densidade do material, para poder encontrar a massa. Com a massa e com a frequência, a gente pode calcular a perda de transmissão de um material, certo? E aí a gente fez, inclusive, um exercício, e acho que não caiu na prova isso não, mas a gente fez esse exercíciozinho aqui se a gente tivesse uma parede, uma partição composta por mais de um material. Lembram? Vocês chegavam no coeficiente de transmissão composto, né? Na verdade. Sim. Quem lembra, gente? Sim, foi o que a gente resolveu na aula. Exatamente. Então, estou só aqui mostrando para vocês relembrarem que existe isso, tá? Então, com valor de frequência do som, com valor da massa dos materiais, a gente pode calcular essa perda de transmissão. E aí, se eu tiver uma parede, né, com janela, com... desculpa. Se eu tiver uma parede com janela, com uma parede cega de alvenaria normal ou com a porta, então ele vai ter um coeficiente de transmissão composto, né? Não é só da porta, nem é só da parede, da porta da parede. E aí, por que eu estou relembrando isso para vocês? Porque quando a gente for fazer o trabalho, que é o que vocês vão mostrar como resultado de conforto acústico no material da Expo Arte, eu vou pedir para que vocês escolham um dos ambientes, tá? E, na verdade, esses ambientes têm que ser um dormitório, porque é o que a norma avalia, o que a norma de desempenho, a 15575 avalia, certo? E aí, eu já tenho, inclusive, uma panelinha aqui para vocês, né? Que vai ajudar vocês a fazer esse cálculo. Estão vendo a planilha? Sim, Sim ou não? estamos. Pronto. Então, essa planilha aqui, ela tem dizendo o elemento de partição. Então, vocês, não sei onde é que vocês estão aí, vamos dizer que vocês estão no quarto de vocês agora. Olhem em volta aí o quarto, certo? O que é que divide o quarto de vocês do ambiente externo? Qual é a parede, qual é o elemento que vai estar dividindo, né? Que qual é esse elemento da envoltória que está entre você e o ambiente externo? Me falem aí. Uma parede de tijolo cerâmico. Pronto. Aí só a parede e tem o que mais na parede de tijolo? Tem, no caso, a argamassa, pintura. Aberturas laterais, no caso, Tem a janela. janela, tem as portas. Certo. Vai ter gente que vai ter uma parede só para o exterior, e vai ter gente que vai ter duas, certo? Sim. Porque, por exemplo, no ambiente que eu estou agora, uma parede está para o exterior, as outras, a que está atrás de mim, que está na minha frente, ela está para outro ambiente, e aqui, desse lateral, está para um outro ambiente, certo? Aqui eu tô com duas para o exterior e uma para
para a área de serviço. Pronto. Então, Outra para um vocês vão banheiro. perceber que... e aí, outro detalhe, eu também vou simplificar esse cálculo para vocês, porque se a gente estivesse trabalhando em edificações verticais, a gente teria que avaliar o piso também, o piso, a cobertura e as paredes que dão para o exterior, certo? Nesse caso, quando vocês forem fazer o trabalho, eu vou pedir que vocês escolham um dos ambientes de dormitório da unidade unifamiliar, certo? Vocês todos têm unidade unifamiliar, não é isso? Isso, professora. Isso. Pronto. Então, eu vou pedir que vocês escolham um dos dormitórios da unidade familiar e façam esse cálculo, tá certo? Uhum. Quem tá em grupo vai fazer essa parte do trabalho em grupo, tá? E quem não está integrando, a gente vai criar um grupo ou eu passo um projeto. Não é um trabalho pedindo para aceitar. Aí a mãe disse que estava levando o sim. Luane faz 10 minutos que pediu. Luane não faz nem 10 minutos que a gente começou, mas tudo bem. Me confirme se você entrou. Então, ela vai dar notícia. Sim, então volta. Professora, Oi. outra parte de alguns grupos na sala não estão integrando, mas estão fazendo um trabalho disso no SketchUp, uma residência também. Pronto. Então a gente já pode aproveitar esse projeto, certo? Se tiverem, assim, casos específicos, a gente vai discutindo, mas só para vocês já irem visualizando. Eu sei que todo mundo fez o projeto de uma unidade, entregou, não foi na primeira unidade, o unifamiliar, não é isso? Cada Sim. um fez uma planta. Então, Foi. assim, a ideia é que esse trabalho seja feito com base numa dessas plantas unifamiliares, certo? Uhum. E aí, como ele vai ser apresentado junto com o material da ExpoArc, então vai ser em grupo. Então, o projeto que ficar, o residencial que ficar, para ser o final apresentado na ExpoArc, é o que vocês vão avaliar, certo? E vai ser um dormitório, só um dos dormitórios, tá? E aí, se vocês olharem aqui nessa planilha, ele está elencando esses elementos que é o que vocês estão percebendo aí no entorno de vocês. Tem a parte de parede, tem a parte de janela, tem a parte de porta em alguma situação, mas geralmente não vai ter, certo? Porque geralmente a gente não bota uma porta para o ambiente externo, né? De um dormitório, no caso. Mas pode ser que aconteça. E tem a área de cobertura, certo? Então, para cada um desses elementos que tem na planilha, existe aqui uma tabelinha. Na tabelinha aqui, nessa parte que está branco, que é o que vocês vão preencher, existe a área desse elemento. Então, a área, como é que eu vou calcular, professora? Eu estou olhando uma visão ortogonal da minha parede. Essa parede que dá para o exterior, não é todas as paredes do ambiente, então só essa parede que dá para o exterior é que eu vou avaliar. Eu vou pegar a área dela de alvenaria, vou pegar a área dela de janela e vou pegar a área de porta que teria no caso e a cobertura é toda, certo? A área de teto é toda, tá? E aí eu vou levantar essas áreas. Aí aqui, ó, eu vou clicar aqui no cálculo, aí vocês vão ver. Lembram da formulazinha lá da perda de transmissão? 20 log de massa vezes a frequência, menos 47, é essa mesma formulazinha aqui que eu mostrei aqui inicialmente. Essa fórmula aqui é a que já está na planilha, tá? De forma automática, certo? Então, vocês, posso até fazer com vocês aqui. Vamos dizer que na minha situação aqui, eu tenho uma parede que tem uma área, sei lá, de 10 metros quadrados, tá? Então, digito aqui a área da parede. Nessa parede que dá para o exterior, eu tenho uma janela de 2 metros quadrados, por exemplo. Não tenho porta. E a minha área de cobertura é, sei lá, 8 metros quadrados, certo? Alguma dúvida, gente? Não, Não, professora, por pode enquanto falar. não. Pronto. Até agora não. Aí eu venho aqui na parede. Na minha parede, que é a área toda, eu olhando ortogonalmente para ela, tem 10 metros quadrados, ela tem uma espessura. A minha espessura total de parede é 0,14 centímetros, por exemplo. Cuidado com a unidade aí, certo?
E essa densidade aqui é do material, tá? Eu vou passar para vocês uma planilhazinha, um catálogo que tem densidades dos materiais, tá? Então, posso até abrir aqui para vocês, já para ficar registrado, mas... Bom, eu vou passar para vocês Pode falar. Professor, em relação à cobertura, eu sei que todo material vai influenciar na acústica, mas, por exemplo, teria algum material que a gente pudesse utilizar no forro, sei lá, para diminuir um pouco isso, de uma forma que não encarecesse, né? Porque a gente sabe que tem muitos materiais, só que isso acaba elevando o custo da edificação. E aí, a gente que está fazendo essa unidade térrea, a gente fica preocupado com isso também, a questão do conforto acústico pela cobertura. Porque geralmente essas casas elas só têm a cobertura de telha colonial comum e às vezes nem forro tem, né? É só... Na verdade, você vai trabalhar com massas, né? Se for uma telha colonial, por exemplo, você vai imaginar que ela vai ter muita fresta, muito vazio. Sim. Então, o som vai passar por essas frestas. Então, o que, é que a gente tem visto nos condomínios, conjuntos Minha Casa Minha Vida? Muitas vezes colocam uma laje um pouco mais fina, porque ela é uma massa. E aí, Entendi. coloca... Eu vou parar de abrir aqui esse catálogo, mas eu vou passar para vocês, tá certo? O catálogo. Então, assim, só continuando, Ícaro. Então, na verdade, você vai escolher, tentar botar camadas que, na verdade, vão aumentar essa massa. Mas, de antemão, já digo a vocês que o elemento mais frágil é a janela. Entendi. Certo? Então, a cobertura não influenciaria tanto, né? Não, vai influenciar, exatamente porque você imagine, se é colonial e não tem nada, nenhum forro, nada, Uhum. ela, então vai passar pelo buraco. Aí outra opção que estava pensando, que a gente viu em uma das unidades que foram desenvolvidas nos estudos de referência, foi a utilização de telha de fibrocimento, com maneira de baratear mesmo, até no madeiramento, e com forro, a utilização de forro PVC. Pelo que eu entendi, não tinha nenhum sistema de isolamento acústico, era só a telha de fibrocimento e o forro de PVC. Isso atrapalharia, aumentaria, ajudaria? É porque tinha o ar entre as duas, né? Tem o forro de Tem a PVC, camada de aí ar. tem a camada de ar e tem a telha de fibrocimento. Tem que calcular, na verdade, Ícaro. Eu nem vou lhe responder assim, não. Eu achei assim, só pelo material, se você teria alguma noção de qual era o que ultrapassaria mais, ou não, porque a telha de fibrocimento ela é contínua, né? Ela não tem tanta frecha. Ela é mais contínua, mas apesar disso, ela tem uma espessura mais fina também. É verdade. Mas aí, entre a espessura e um buraco, a espessura fina e um buraco, acredito que o desempenho da colonial não vai ser tão bom, porque ou você bota colonial e fecha, você tem que botar argamassa para fechar os buracos. Entendi. Aí resolveria, assim, de alguma forma ia estar isolando mais do que na outra situação. Tá. Então vamos lá, vou voltar para a planilha para não prolongar tanto, certo? Ok, obrigado. Então, parede. A área total de paredes, a espessura e a densidade do material, certo? Eu vou botar a densidade do material principal. Então, por exemplo, vocês vão pegar a densidade de telha, de tijolo cerâmico. A gente não vai fazer o cálculo de todos os elementos que vão compor a parede, não, certo? Vocês vão pegar o principal material, tá? Janela, por exemplo, eu tenho 2 metros quadrados de janela. A espessura da minha janela, do meu vidro, é de 13 milímetros, mas pode ser menos, sei lá, 4 milímetros, tá? Essa densidade aqui, ela é de vidro, eu já vou deixar aqui 2.500, mas, como eu tô falando, eu vou passar para vocês uma tabelinha que tem várias densidades de vários materiais.
E a porta não está sendo computada porque não tem uma área de porta. E a cobertura eu já tinha botado, né? 8 metros quadrados. A espessura, por exemplo, 8 centímetros de uma laje de concreto, e um concreto, a densidade é mais ou menos de 2.300, certo? Então, isso aqui vocês vão alimentar na planilha a área do material, e aí lembrando, aquele elemento da faixa que dá dentro do ambiente interno para o externo, certo? Espessura e densidade do material, do principal material. Tá cortando a voz. Melhorou? Ixi, professor. O que foi ali? Tá infinito e além esse negócio aí que a senhora fez. Não, mas vai voltar, é porque eu abri a tela de vocês. Estão escutando agora? Sim. Pronto, então, só fechando. Vocês vão alimentar nessa planilha a área dos elementos que eu falei, a espessura dos materiais e a densidade do material, que vocês vão pegar em catálogo, certo? E ele vai automaticamente calcular o PT, que é a perda de transmissão, tá? Vou até estar vermelhinho aqui. Esse valor aqui, que eu tenho vermelho, ele está considerando uma frequência de 125 Hz, tá? Se vocês um dia fossem calcular a norma de desempenho para essa questão do isolamento de uma residência, vocês poderiam usar essa planilha, mas vocês tinham que avaliar todas as frequências, certo? 120, todas as bandas de oitavas, 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, certo? Nesse exercício, eu estou botando apenas essa frequência 125, tá? E a perda de transmissão para esse material, nessas áreas, com essa densidade, essa espessura, está sendo de 24,87 decibéis, certo? Então, eu vou mostrar aqui no roteirinho do trabalho, eu tenho até um modelo que eu vou passar para vocês, que é o modelinho de um relatório que vocês vão me entregar com relação a isso, tá? Então, nele, vocês vão mostrar a planta baixa, esse é o projeto que a gente está avaliando, esse projeto é composto por paredes de tais e tais materiais, vocês vão falar a solução da parede, como é que é a solução da janela, como é que é a solução da cobertura, certo? E vocês vão dizer, né, diante daquela realidade do bairro que vocês estão trabalhando, qual é o ruído de entorno que vocês vão considerar, certo? Então, a classe de ruído, né, de acordo com a norma, o que é que ela estabelece, a norma de desempenho? Que cada entorno, então, por exemplo, você imagina que se o terreno fosse ali na Salgado Filho, o entorno ia ter um nível de pressão sonora muito maior do que o terreno, que é o que vocês estão trabalhando, tá? É uma área que vocês fizeram uma medição de níveis sonoros. Quem lembra quanto é que deu os níveis? Alguém fez medição lá. Gente, tem alguém aí? Eu tô aqui. Sim, professora, mas eu não fiz essa medição não, então não sei informar o valor. Quem foi o grupo que fez medição? Alguém se lembra? Só olhando, professor, peraí. Deve ficar aí só para conversar com o nome. Porque teve os pontos, né? A senhora quer saber o quê? Todos os pontos? Não, só um valor, um dos valores que você mediu lá. Pronto, um dos pontos deu 34, no outro deu 49, mais ou menos isso. Os mais altos eram quantos? Peraí, 44, 53,99 e acho que foi 53,99, professor. Pronto.
Então, de acordo com esse relatóriozinho aqui que eu estou mostrando para vocês, é uma dos autores, né, que eles classificam essa classe de ruído. Olha o que ele está mostrando aqui. Classe de ruído número 1, nível de pressão de até 60 decibéis, certo? Líria disse que mediu lá 53. Então, 99. Pronto, 54. Então, quer dizer o quê? O entorno lá do terreno de vocês iria se classificar numa classe de ruído número 1, certo? Que é até 60 decibéis. Existe classe de ruído 2, existe classe de ruído 3, certo? Então, o entorno de vocês poderia facilmente ser classificado como classe de ruído 1. Isso é importante porque a norma ela vai dizer que você tem que caracterizar o entorno da sua residência. Então, se não tem muitas fontes sonoras, ela vai ter um classe de ruído mais baixa, né? Que é até 60 decibéis. Se o entorno for com muitas fontes sonoras no entorno, ele considera o mais grave seria a classe de ruído 3, certo? Mas a gente pode considerar, de acordo com as medições que foram feitas lá, eu lembro que o grupo de Ana Maria fez também. A gente pode compartilhar essa parte do trabalho para vocês se basearem no que foi medido lá em Ló. Mas, pelo que a Lídia estava falando aí, deu classe de ruído 1 até 60 decibéis no entorno, certo? Que é o que foi medido. E aí, e eu vou fazer o que com isso, professora? Então, eu preciso saber se do lado de fora está 60 decibéis, do lado de dentro, a gente tem que saber quanto é que a norma fala, estabelece, certo? O critério da norma. Ela diz que os valores mínimos são esses. Então, para um ambiente, tá? Valores mínimos de diferença, tá? Para um ambiente que está localizado numa classe de ruído 1, que, ou seja, são mais baixos, mais baixo do que? Quer dizer, até 60 decibéis. A parede, a partição, ela tem que reduzir no mínimo 20 decibéis, certo? Então, quer dizer o quê? Que esse exemplo aqui que eu dei para vocês, esse cálculo que eu dei que está reduzindo 24 decibéis, ele está atendendo a norma, porque está mais do que o mínimo de 20 decibéis. Me digam se ficou claro ou se ficou confuso. Se o terreno de vocês estivesse num local em classe de ruído 2, ou seja, entre 60 e 65 decibéis de entorno, né? Do lado de fora está essa quantidade de ruído de 60 a 65, a norma me pede que a cobertura e a parede também vai ser a mesma coisa. Na classe de ruído 2, deixa eu inserir aqui. Nessa classe de ruído aqui, nessa 2, certo? Ela me pede que ele reduza, ou seja, a parede e a janela, a parede, o conjunto de parede, janela e cobertura reduza no mínimo 25 decibéis, tá? Então, se o entorno de vocês tivesse um pouquinho mais de ruído, o que aconteceria? Essa solução que a gente deu aqui, que eu chutei aqui e fui colocando, não vai atender, porque ele está reduzindo apenas 24,87, quando a norma pede que reduza no mínimo 25 decibéis, certo? Ou 25 ou mais. Entenderam? Sim, professor, entendi. Pronto, então, Entendi, professor. Então, como a de vocês está caindo, né? Está sendo mais caracterizada por essa classe de ruído número 1, 20 decibéis estaria sendo atendido por essa solução que eu sugeri aqui nessa planilha, tá? Porque está dando 24 a minha solução e a norma pede no mínimo 20 decibéis, tá? Agora, se o entorno de vocês fosse classe de ruído 2 ou 3, ele já não ia estar atendendo, tá? Porque a minha solução está dando menos do que o mínimo que a norma pede.
Então, vocês teriam que substituir ou aumentar a espessura de algum material ou fazer alguma sugestão aí para melhorar esse isolamento, certo? Então, o trabalho, na verdade, ele é composto por isso. Você vai caracterizar o projeto. Então, por exemplo, eu vou mandar para vocês esse modelinho aqui, já para vocês se basearem, mas vocês vão botar a plantinha abaixo de vocês lá, com o layout, para eu saber onde é que tem quarto. Nesse caso aqui, nesse modelo, ele está avaliando os 2 dormitórios, mas vocês vão avaliar só um dormitório. E aí, no modelo está mostrando, ó, tem os 2 quartos, o que é que tem de elemento entre o quarto e o exterior? Tem a parede em vermelho, aí está mostrando aqui vedação externa, e tem as aberturas, tá? Ele está indicando aqui em laranjinha, certo? Deixa eu chamar. Pronto, então, caracterizado o tipo de parede, caracterizado o tipo de janela, o tipo de cobertura, e aí na planta baixa vocês vão mostrar para mim também onde é que está. Vocês vão dizer como é que está o entorno, a classe de ruído do entorno, e vão calcular na planilhazinha quanto é que esse material que vocês estão propondo no projeto está reduzindo, qual é a perda de transmissão dele. No final, no relatório, vocês vão me dizer se a solução de vocês está ou não atendendo a norma de desempenho. Na verdade, vocês vão dizer que a solução de vocês está atendendo a norma de desempenho. Por que eu estou dizendo que vocês vão dizer que está atendendo? Porque se vocês tiverem uma solução, um sistema construtivo que não atenda, então, o trabalho, na verdade, a avaliação que eu quero que vocês tragam é uma solução que atenda a norma de desempenho, certo? É tanto que quando vocês forem falar no momento lá na apresentação das partes, vão dizer, esse sistema construtivo, essa janela que eu especifiquei, essa cobertura, ela atende ao nível mínimo da norma de desempenho, tá? Então, vocês não vão me trazer a solução dizendo, não atendeu a norma de desempenho. Não, porque vocês têm a obrigação de fazer um projeto que isole de acordo com a norma de desempenho, certo? Me diga se ficou claro ou não. Eu vou ter um momento de tirar mais dúvida para vocês, tá? Eu vou botar esse material para vocês no AVA, disponibilizar e a gente vai criar esse momento de tirar dúvidas do trabalho, certo? Mas eu quero só deixar claro para vocês que esse é uma da parte da minha segunda unidade e é a avaliação da norma de desempenho com relação ao projeto residencial que vocês estão trabalhando, certo? Norma de desempenho com relação a requisitos de acústica. Tá? Se tiverem alguma dúvida, quiserem tirar logo ou deixar para um outro momento, me digam. Professora, a senhora vai disponibilizar esses arquivos já para a gente? Já assim, desse jeito? Vou colocar, aproveitar, exatamente. Vamos com açúcar. Vou dar a planilha do Excel, vou dar o modelo. Homem, deixa de dizer isso, pelo amor de Deus. Eu sempre faço isso. Com açúcar. A planilha do relatório e vou explicar para vocês o catálogo que vocês pegam a densidade dos materiais, certo? Ele vai dar densidade de vidro, vai dar densidade de concreto, vai dar densidade de cerâmica, né, para tijolo ou telha cerâmica. E aí vocês têm que ver qual é a espessura do material, a área desse material, de acordo com o projeto de vocês, alimentar a planilha e me dar uma solução que atenda a norma de desempenho, certo? Certo. Fechei essa parte de isolamento, vou alimentar o AVA com esses materiais que eu estou falando para vocês e vamos entrar na parte de condicionamento acústico, certo? Vou passar para vocês um videozinho, aí vocês me digam se vocês vão conseguir ver ou não. Estão vendo aí o vídeo? A tela do vídeo? Sim. Ah, dá para ver. Vou passar esse videozinho para vocês, que ele vai dar uma pincelada aí do que é que consiste esse isolamento, condicionamento acústico que a gente vai ver agora, certo? A parte teórica. Eu não sei se vai dar para escutar, né, professora? Porque talvez você escute, mas bota aí para ver. Você me diga. Ainda não passou nenhum som. Dá não para escutar. Não.
Imaginei, porque você tá com fone de ouvido, aí tá saindo só no seu Tá computador. abaixo. Mas eu acho que se ela desconectar e botar, a gente escuta. Vou tirar o fone. Sim. Ixi, acústico daí. Estão escutando? Estão escutando ou não? Não, professor, eu acho que é melhor você mandar o link e a gente abrir aqui, não? É. Escutar a gente escuta, mas não fica bom. Não fica entendível. Vocês escutam, certo? Porque é bem legal esse videozinho. Agora eu acho que seria como eu compartilhar, né? Eu sei que eu tenho ele baixo, assim. Ah, é mostrando que quando ela tava falando. É o que Quando ela tava falando, tava ecoando, não era? Aí fizeram o tratamento no teto, aí vai diminuir, E é vocês já tipo isso. viram isso? Não, mas eu. Mas quando começou, eu vi que. Por isso que eu disse, não tô Mas entendendo nada, tá muito eco. é isso mesmo. Aí eu vi o negócio aí no teto, aí supus que era isso. Eu vou mandar aqui o Agora link não. para vocês, certo? Dá para escutar. Eu vou mandar Manda, aqui e professor. vou entrar. Mandei aí. E vou entrar no WhatsApp. Mandar no WhatsApp. São 2 minutinhos de vídeo. Eu queria que vocês escutassem. A gente espera 2 minutinhos e depois eu retorno. Vou parar até o vídeo aqui, a gravação, e depois a gente continua.